Sejam todos muito bem-vindos ao Café com Radiologia. O meu nome é Diego Jordão, eu sou médico radiologista. Nessa apresentação de hoje falaremos um pouco sobre radiografias do tórax, que é basicamente os steps, o passo a passo desse sistema que vou explicar aos senhores. Então, o objetivo e roteiro é esse. Vou mostrar a interpretação prática das radiografias de tórax PA e perfil, utilizando o método Famema-Eclisato. E finalizaremos essa apresentação com alguns casos práticos. O método Famema-Eclisato leva esse nome em detrimento ao professor Paulo Eclisato, que é médico radiologista lá na Famema, e logo montamos esse esquema publicado aqui no MedCrave, com a mini revisão Raio-X do tórax, dicas para o clínico, onde detalhamos o passo a passo da análise pormenorizada das radiografias. No final do vídeo deixarei a descrição e o link para acesso do artigo na íntegra. O método Famema-Eclisato ele consiste na realização da análise de estruturas do tórax da periferia para o centro. Então é isso. Nós vamos começar a avaliar de fora para dentro, começando por pele subcutânea, ou seja, partes moles, arcabouço ósseo mais para dentro, aí sim, espaço pleural e cúpulas, o pulmão por si e os hilos, por final, no meio da radiografia, que vamos avaliar então o coração e mediastino. Eu vou falar detalhadamente cada um deles. Antes de avaliarmos o passo a passo, coisas que devem ser lembradas numa radiografia. A identificação do paciente. Ela é importante, saber tanto o nome, a idade, o sexo é interessante, saber para a gente fazer um raciocínio clínico prévio. O tipo de radiografia, por exemplo, essa aqui é uma radiografia digital, onde a gente pode trabalhar ela, a gente pode janelar, que a gente fala, deixar mais preto, mais escuro, facilitando a avaliação de algumas estruturas. A convencional vai depender muito do serviço que você trabalha e da técnica de aquisição de imagem, né? Então vai depender dessa qualidade técnica, se ela está pouco penetrada, muito penetrada. O posicionamento da radiografia, né? As póstero-anteriores, que o paciente está em pé, quando tem um perfil, é o padrão ouro para a gente. A gente vai conseguir avaliar todo o tórax e descrever bem as lesões. Porém, quando o paciente está no pronto-socorro, que chega no politrauma, que precisa fazer a radiografia em AP, é possível fazer várias análises, porém não tão boa quanto no PA e perfil. Radiografias oblíquas, para avaliar lesões aqui na base pulmonar, tanto quanto fraturas de arcos costais. E o Laurel, o famoso Laurel, que é aquele raio-x que o paciente vai estar deitado, com as zonas de interesse lateralizada, ou seja, se eu tenho um derrame pleural à direita, ele vai deitar para esse lado direito, e os raios vão cruzar horizontalmente para que a gente avalie se tem um derrame pleural ou não. O Step 1. O Step 1 vamos avaliar então partes moles, que está aqui em verde. Nessa avaliação, eu gosto de começar de cima para baixo, né, e de fora para dentro. Então eu avalio aqui supraclavicular, vejo se tem algum gás, né, enfisema subcutâneo, calcificações, e vou descendo infraclavicular, o cavo axilar, até a parede na transição tóraco-abdominal. Para exemplificar, coloquei aqui duas coisas que a gente pode encontrar. Então, os senhores podem observar calcificações de permeio ao músculo, que são calcificações risiformes, formato de arroz, que são referentes aqui a cisticercose, calcificações de cisticercos, tá bom? Outra alteração muito comum no pronto-socorro paciente politrauma é o enfisema subcutâneo. Então, isso aqui é um caso exagerado, né? Cortesia lá do professor Frank no Radiopedia, mostrando extenso enfisema subcutâneo, tanto supra quanto infraclavicular, pegando todo o tórax, transição tóraco-abdominal, até com pneumomediastino. Então, um caso bem exagerado, pneumotórax também. No Step 2, nós vamos avaliar caboço ósseo. Então, a base da avaliação está aqui. Em verde, clavícula,
as costelas aqui em rosinha, a escápula em amarelo, PA e perfil, a coluna, que é muito interessante quando tem o perfil que você consegue avaliar a altura do corpo vertebral, ver se ele está achatado, com fratura ou não, né? E o externo também, né? Fraturas de externa, melhor ver aqui no perfil. Então, além disso, o que nós olhamos no arcabouço ósseo? Nós vamos verificar se essa radiografia está rodada ou não. Como é feito isso? Então, de maneira mais simples é observar se as clavículas têm um bom alinhamento, se elas estão na mesma altura em relação aqui ao processo espinhoso do corpo vertebral. Então contamos 1, 2, 3 corpos vertebrais em média e a partir do processo espinhoso desse corpo vertebral, nós vamos avaliar a distância. Então tem que ser equidistante essa distância entre o processo espinhoso e o começo, o terço proximal das clavículas. Então a radiografia rodada seria aquela que a distância está alterada e eu tenho uma clavícula muito mais alta que a outra, né? Outra coisa importante aqui é avaliar a inspiração a partir da contagem de arcos costais anteriores. Então, os senhores podem observar que a porção posterior da costela, ela tem um trajeto horizontal saindo aqui da articulação com o corpo vertebral. Então, ela sai e faz um trajeto posterior até lateral mais horizontalizado, como está aqui nessa costela. Quando ela chega no terço médio para anterior, ela tende a fazer uma curva, acompanhando o tórax, e fazer um trajeto oblíquo inferior. Então, para título de curiosidade e contagem de arcos costais, vamos avaliar as anteriores, que seriam essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa rosinha aqui é a sexta, ela está na linha média, que é onde a gente conta. Essa sétima rosinha aqui, a gente não vai considerar porque ela já está fora da linha M clavicular. Então, até essa aqui. Então, de 5 a 6 costais anteriores está bacana, está bem inspirado. Quando está com muito mais que 6, 6, 7, 8 aqui, está hiperinsuflado esse pulmão. E muitas das vezes a gente vai ver paciente que está no AP, deitado, que o pulmão fica hipoinsuflado, que o diafragma vai estar aqui para cima, próximo a 5 ou 4 arcos costais anteriores. Então, estando entre 5 e 6 aqui está excelente, muito bom. Outra coisa que facilita saber se o raio-x foi bem feito e está em PA é avaliar aqui a bulha gástrica também. Então, agora o espaço pleural e cúpulas. Então, vindo sempre de fora para dentro, a gente avaliou pele, subcutâneo, partes moles, arcabouço ósseo. E agora vamos chegar aqui na pleura, né? A pleura aqui desenhada em vermelho, tanto no seu contorno mediastinal, apical e lateral inferior. É importante avaliar a pleura com a superfície hepática, também aqui, porque se o paciente está em pé e tiver um gás abaixo do diafragma, isso vai indicar para nós duas coisas, ou um pneumo peritônio ou uma alça, né, uma alça intestinal aqui fazendo uma sobreposição com o diafragma. Então, avaliar a bulha gástrica, que eu já tinha citado, que é interessante saber se a radiografia foi bem feita em PA, para a gente poder fazer uma boa avaliação. Avaliar também se tem gás aqui, né, em alças intestinais. Algumas vezes a gente consegue ver algumas alças intestinais com gás aqui, é normal. E no perfil, a gente vai observar que a cúpula diafragmática direita, ela fica um pouquinho mais elevada que a esquerda. Tá bom? E isso é normal por conta do fígado mesmo. Então a gente vai procurar por derrame pleural, por calcificações pleurais, e aqui vão alguns exemplos. Eu acho que a parte mais importante para estar avaliando na radiografia é o derrame pleural. Além das calcificações parenquimatosas, nódulos, essa é uma avaliação que o clínico, o médico de urgência e emergência, tem que estar habituado a ver. Então, vejamos só. Temos aqui o sinal do menisco ou parábola de Damasio. Eu não sei pronunciar muito bem aqui, mas acho que é isso, Damasio. Nessa radiografia da sua direita, nós vamos observar aqui que ela faz
uma opacidade, velando o terço inferior aqui, até quase terço médio na altura do hilo, que ela faz uma elevação, ó, então em forma de parábola. Então, quer dizer que é um líquido que está deslocando tanto a pleura parietal quanto visceral, e você tem esse deslocamento com uma formação de líquido aqui. E eu perco a sombra cardíaca, né? A silhueta cardíaca aqui. Então, esse líquido, ele é volumoso, ele é importante, se for avaliar dessa forma. E aqui uma outra radiografia, que é de um artigo daqui da Medicina de Ribeirão Preto, mostrando a patofisiologia, que é um artigo bastante interessante das principais causas que levam ao derrame pleural. Vou deixar na descrição do vídeo também, que eu acho que é interessante dar uma consultada. Então, esse aqui é um derrame pleural mais volumoso, inclusive, que esse aqui, né? Que vai até os 2/3 desse tórax, levando a um desvio. Vejam, senhores, que o mediastino está desviado à direita, tanto a sombra cardíaca aqui também. Nesse caso da direita não foi um derrame tão volumoso, então não teve desvio significativo da linha média, né? Aqui do mediastino. Então são dois exemplos clássicos, fáceis de ver quando está com o olho habituado, e diferenciais aqui tem que ser, então, consolidações. Normalmente, derrames volumosos levam a telectasias passivas do pulmão, né? Consolidações broncopneumônicas de conjunto, isso é possível, mas quando você não tem broncograma aéreo de permeio e é uma opacificação homogênea, normalmente é só líquido mesmo. Por fim, aqui, step 4, a gente já vai avaliar pulmão e hilos, né? Chegando cada vez mais para o centro da radiografia. Então, nós podemos avaliar parênquima pulmonar, né? Então, o parênquima pulmonar, de novo, de cima para baixo, a gente vai fazer uma análise em zigue-zague, procurando a simetria, né? Vendo se de um lado para o outro está simétrico. Se tiver assimétrico, com alguma opacidade, por exemplo, calcificação ou nódulo, é onde a gente vai descrever, né? Até as bases pulmonares. A gente faz isso no perfil também. Caso a gente topografe uma lesão em terço superior, aqui a gente vai procurar o correspondente nela no perfil para ver se ela está mais anteriorizada, medianizada ou aqui na região mais posterior. Depois de analisar o parênquima pulmonar, a gente parte para a avaliação de hilos. Nos hilos, além da árvore traqueobrônquica, né, a carínea divide em bronquifonte principal direito e esquerdo. Nesse mesmo conjunto aqui eu vou ter artéria, veia, linfonodos, né? Então, o que altera muito aqui, em caso de hipertensão pulmonar ou TEP, por exemplo, são o aumento hilar por congestão vascular da artéria pulmonar. Então, por exemplo, se eu tenho um TEP aqui para lobo inferior direito, esse TEP vai levar a um aumento da pressão que vai engurgitar, aumentar o calibre da artéria pulmonar desse bronquifonte aqui. Então você vê um hilo engurgitado, é um sinal indireto de hipertensão pulmonar por TEP, por exemplo. Então, outra coisa que tem que ser avaliada ainda em pulmão é as fissuras. Ter noção que o pulmão direito tem apenas uma divisão horizontal, que é essa aqui, dividindo o lobo superior do lobo médio e aqui uma oblíqua dividindo o superior do lobo inferior, né, direito. Então essa é a divisão que nós temos aqui, tanto a horizontal quanto a oblíqua, e a esquerda apenas uma divisão que é a fissura oblíqua, que divide o lobo superior esquerdo do lobo inferior esquerdo. E simbolizando aqui para a gente que o lobo médio está para a região da língula, né? Essa regiãozinha que repousa sobre a superfície cardíaca aqui. Tá? Algumas vezes nós temos fissuras acessórias, uma fissura acessória que divide a língula como se fosse também uma fissura horizontal, que isso é assunto para outro vídeo. Aqui um exemplo de alteração que a gente pode estar vendo aí no pulmão, na avaliação de pulmão e hilos, uma radiografia de uma criança que está entubada, né, em UTI, com sondinha gástrica aqui. E o que importa mais dessa radiografia que eu queria mostrar para os senhores é essa opacidade. Então, naquela avaliação de simetria, olha para um lado, olha para o outro, se olhou para cá tem a transparência pulmonar normal, se olha para cá tem uma opacidade, né? Então, acometendo todo o lobo superior, mostrei para vocês ali a fissura horizontal. Então,
a princípio não tem acometimento do lobo médio, é só o lobo superior aqui. E se olhar com atenção, temos aqui uma parte mais pretinha, parecendo uma arvorezinha aqui, ó, que são broncogramas aéreos. São partes com gás, né, com brônquios com passagem de ar em volta o pulmão tomado por uma opacidade pneumônica, que pode ser tanto pus, sangue e preenchimento por líquido, né, tanto no interstício quanto em alvéolos e ácinos. Então, chegando no meio da radiografia, nós vamos encontrar o coração e o mediastino. Então, nessa parte aqui nós vamos avaliar o índice cardiotorácico, tá certo? A raiz da aorta, calcificações da aorta, alargamento do mediastino, é nessa parte. Também nessa parte aqui do mediastino, é interessante ter em mente alguma classificação de divisão mediastinal. Tem essa proposta de 2017, publicada no Radiographics, que é do grupo de interesse de estudo do Timo, que eles têm uma análise muito interessante, dividindo as principais patologias por segmento, e eles dão aqui a divisão certinha do que é mediastino anterior, ou pré-vascular, mediastino médio, visceral, e o mediastino paravertebral posterior. Então, saindo do introito torácico, na transição cérvico-torácica, até a superfície diafragmática, essa é a divisão que fica o mediastino, e as suas divisões de anterior para médio, fica o repouso sobre a área cardíaca aqui, o contorno pericárdico, e a parte posterior é uma divisão de 1 centímetro em relação aos corpos vertebrais. Você pega o corpo vertebral, conta 1 centímetro a partir dele, essa é a divisão posterior do mediastino posterior, né? E daqui para cá, mediastino médio ou visceral. Tem a divisão certinha e eu também vou deixar o link desse excelente artigo no Radiographics. Quando você fez todas as análises de fora para dentro, é hora de dar um passinho para trás e fazer uma visão panorâmica. Nesse momento, você vai revisar toda a análise que você fez, tanto de partes moles, o arcabouço ósseo, cúpulas, espaço e pleuras, parênquima pulmonar e hilos, árvore traqueobrônquica, coração, aorta, né, e o mediastino. Avaliação, então, panorâmica e total, completa dessa radiografia para ver se você não perdeu nada. Esse exemplo que temos aqui é de uma radiografia extremamente normal. A bulha gástrica está aqui, foi feito em PA. Temos uma radiografia bem inspirada, não está rodada. Então, assim, eu acho que a análise tem que ter passo a passo, tem que ter um segmento. Muita patologia a gente olha, já vai e já vê o que é o problema, né? Você vê uma grande consolidação, você fala, pô, pode ter uma pneumonia ali, uma massa. Só que quando você é vendido, vamos dizer assim, por uma informação grande, você acaba esquecendo de olhar outras coisas. Então, às vezes você tem pequenas calcificações que poderiam ser o cerco, ou enfisema subcutâneo, qualquer outra parte de partes moles que você vai deixar despercebido se você não fazer o passo a passo e ir direto na maior alteração. Então, por isso que a gente recomenda fortemente realizar uma avaliação de passo a passo. Agora, para exemplificar o caso 1, vamos fazer o passo a passo aqui. Então, de cara, quando a gente vai avaliar a parte mole desse caso, a gente vê que tem aqui um marca-passo em parte mole. Então, isso já nos dá a informação, poxa, é um paciente cardiopata. Aí você acompanha os filetes que vão para o coração, você fala, realmente é um paciente cardiopata, beleza. O que temos aí mais de parte mole? Tem um pouquinho de aumento desse cavo axilar. Pode ser normal, pode ser um paciente com aumento de hipertrofia de parte mole, obeso, ou até anasarca, né? Já que é um paciente cardiopata, pode ser por anasarca. A gente vai fazendo várias inferências, né? Que mais? Passando para a parte óssea, a gente vê que está um pouquinho rodada. Parece que foi uma radiografia no leito, porque não vejo aqui a bulha gástrica. Está um pouco mais elevada essa clavícula esquerda em relação à direita. Em relação ao processo espinhoso aqui, ó, a gente vê aqui 1, 2, 3, na altura do terceiro para o quarto aqui, a gente vê que tem uma simetria, tá? Em relação à distância do processo espinhoso e ao começo dessa clavícula. Então está rodada essa radiografia.
foi feito no leito, né? O que mais que nós podemos falar de parte óssea? Eu acho que é isso. Então, de espaço pleural e cúpulas, aqui quando é feito um AP, é difícil a gente falar de derrame, tá certo? Pode ser que não exista um velamento aqui dessas cúpulas, né? Então, o derrame espalha, ele tende a espalhar posteriormente, então a gente pode perder esse derrame pleural aqui. Então é difícil a gente falar que tem ou não aqui. Já de parênquima, tem um leve infiltrado intersticial. O interstício aqui sugere para a gente um pouquinho de congestão, porque tem um mecanismo de tendência à cefalização da trama em insuficiência cardíaca. Se os senhores observarem aqui, tem alguns trajetos lineares hiperdensos para cima, né? Olha, a trama vascular tende a cefalização. Então, esse é um dos achados de insuficiência cardíaca congestiva. Além disso, o hilo está um pouquinho engurgitado aqui. Lembra que eu falei que às vezes em hipertensão pulmonar, a artéria pulmonar direita pode estar um pouquinho mais ectasiada? Aqui está um pouquinho. E o que mais que nós podemos falar aqui? A avaliação já do coração. Então, eu já deixei aqui, como é a radiografia digital, eu medi e coloquei aqui para os senhores as medidas. Então, para medir o coração, nós devemos medir no maior eixo. Então, não é aqui em cima, é exatamente no maior eixo aqui, né? Então, você mede o maior eixo do coração e o maior eixo do tórax, tá? De costela a costela ali. Então, aqui, o maior eixo do coração deu 17,1 e o maior eixo do tórax deu 29,5. O índice deu 0,58. Esse índice está aumentado. O índice normal é de 0,5 para baixo, tá bom? É menor que 0,5. Então, a avaliação do índice cardiotorácico. No caso 2, eu vou acelerar um pouquinho mais aqui para ficar mais dinâmico. A parte que importa para nós aqui é parênquima. Então, avaliando o parênquima, nós vemos uma imagem, uma massa, né, medindo aqui vai ser uma massa, uma imagem nodular, bem circunscrita. Olhando aqui no perfil, a gente vai ver que ela é posterior ao coração. Mas, se a gente só tivesse essa radiografia de PA aqui, daria para falar que ela é posterior? Daria. Por quê? Olha, a silhueta cardíaca, que é essa borda aqui, pela questão de diferença de densidade, se essa massa tivesse anteriorizada à silhueta cardíaca, ou seja, a imagem do coração, nós não conseguiríamos ver este contorno, tá? Porque na sobreposição de imagens, essa densidade iria se sobrepor à borda cardíaca e nós não conseguiríamos vê-la. Como ela está posterior, então eu consigo ainda permanecer com esse contorno cardíaco, tá bom? E o que é reforçado pela imagem em perfil. Então, se a gente for topografar um pouquinho mais, é uma imagem lá no segmento basal posterior do lobo inferior esquerdo que está esse nódulo. Além do mais, temos aqui um derrame à esquerda, né? Então, isso que é importante nesse caso, é topografar uma lesão. Nesse caso 3, que é o último que eu tenho aqui, direto ao ponto, também é parênquima, o que eu quero mostrar aos senhores é o seguinte. Temos um paciente com diagnóstico de seminoma, tá bom? Paciente de 20 anos. Então, essas opacidades nodulares bilaterais dispersas pelo parênquima pulmonar são metástases, fortemente sugestivas de metástase. Mas o que é interessante desse caso? Numa avaliação de 30 dias, aqui no dia 1, isso aqui no dia 30, olha a parte mole do cavo axilar aqui. Olha a parte mole desse cavo axilar. Ou daqui, por exemplo. Ele teve uma síndrome consumptiva durante esse período, então ele perdeu parte mole. Então, a avaliação 1 do STEP 1 é importante. Dá para ter esse tipo de inferência olhando apenas a radiografia sem ter muito da história clínica às vezes. Você fala, poxa, dentro de 30 dias ele perdeu peso, foi consumido. Então, é possível colocar no relatório, olha, houve há sinais de hipotrofia de partes moles. Isso é uma possibilidade. A outra coisa é o aumento numérico e de tamanho das lesões pulmonares.
Então, essas lesões houve progressão de doença. Sem fazer uma tomografia, apenas pelo raio-x dá para ter essa inferência aqui, ó. Aumentou tanto em número quanto em tamanho dessas lesões. Aqui já está com monitorização, foi entubado, então, paciente muito grave. Além disso, o hilo aqui aumentou também. Deu uma elevadinha dessa bifurcação aqui, podendo ser associado a linfonodomegalias mediastinais. Então, senhores, eu gostaria de deixar aqui como mensagem para casa a importância de seguir um padrão na análise das radiografias. Para isso, a sugestão é o método Famema-Eclisato como método padrão. E vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo dos artigos que eu citei e do aplicativo de tórax que chama Dias Tórax, que ele tem alguns esquemas bem ilustrativos, exemplos práticos, exatamente dessa apresentação que fizemos hoje. E o artigo aí que a gente escreveu baseado no método Famema-Eclisato. Muito obrigado pela atenção, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.